A família Soder é descrita pela história como a família de classe média mais respeitada do mundo. A abundância conquistada pelos imigrantes italianos George e sua esposa Jenny os tornaram respeitados na West Virginia. No entanto, o progenitor da família era conhecido devido às suas opiniões radicais sobre o governo italiano. Essa sua característica muitas vezes era apontada por pessoas próximas a ele como um futuro motivo para sua ruína. Porém, George jamais deu ouvidos àquelas alegações. Contudo, na véspera de Natal de 1945, toda a abundância da família Soder passaria a ser esquecida, dando origem a um mistério que predominaria até os dias atuais. No episódio de hoje, vamos conhecer o misterioso desaparecimento das crianças da família Soder, um dos maiores mistérios de West Virginia. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações, que eu te conto tudo. Em meados de 1908, o jovem Giorgio Sodo saiu da sua terra natal em Tula, na Itália, para recomeçar a sua vida na Pensilvânia, Estados Unidos. E em pouco tempo, em solo americano, ele conseguiu um emprego inicial nas ferrovias, onde atuava transportando água e suprimento para os trabalhadores. Durante os seus anos, Giorgio mudou o seu nome para algo mais americanizado, permanecendo assim como George Soder. Um detalhe é que ninguém próximo a ele realmente descobriu o motivo de ele ter saído da Itália, mas George aparentemente apenas demonstrava interesse em recomeçar. Eventualmente, ele arrumou outro emprego como motorista na cidade de Smithers, em West Virginia. Algum tempo depois, como a comunidade de imigrantes italianos era grande na área, George decidiu abrir a sua própria empresa de transporte rodoviário. No começo, ele priorizou o seu trabalho para transportes de terra para canteiros de obras, mas ao alcançar um renome, passou a transportar o seu próprio carvão. Aquela abundância e sucesso do seu nome o fez conhecer um lojista na cidade. E foi então que ele conheceu a filha desse lojista, chamada Jenny Cipriani, com a qual acabou se casando. Os seus negócios iam bem, mas um dia ele perdeu um dos funcionários em uma de suas cavernas de carvão, e a tristeza o fez desejar sair do ramo. Assim, no início da década de 20, eles se mudaram para a região de Fayetteville, onde também havia uma grande comunidade de imigrantes italianos, onde retornou como motorista de caminhão. Lá, o casal comprou uma residência grande de madeira com 2 andares. Em 1923, o primeiro filho nasceu, Joe. Assim, nos próximos 10 anos, o negócio da família prosperou ainda mais. Na época, existiam funcionários de sua empresa que o garantiram o título de família de classe média mais respeitada do mundo. Entretanto, a posição de George Soder na comunidade regional fazia dele um homem de opiniões fortes, principalmente sobre a sua insatisfação com o ditador fascista de extrema-direita Benito Mussolini, que nos próximos anos juntaria forças com o nazismo e o Japão. Essa união daria origem ao eixo Roma-Berlim-Tóquio. Na época, as opiniões de George fizeram com que outros imigrantes italianos ficassem nitidamente incomodados. Na verdade, em reuniões da comunidade, fortes discussões se iniciavam na qual ele não se envergonhava de defender o seu ponto de vista. Em 1942, o seu filho Joe, aos 21 anos, saiu de casa para participar da Segunda Guerra Mundial e sua segunda filha, Sylvia, nasceu. Nos próximos 3 anos, George apresentou satisfação ao saber da captura de Mussolini e de sua posterior execução. Em meados de outubro de 1945, um vendedor de seguros visitou a casa dos Soder, mas foi ignorado pelo anfitrião. Devido àquilo, o sujeito disse que a residência de George viraria cinzas e que os seus filhos seriam todos destruídos. Na época, a casa já contava com 9 crianças, sendo 5 delas as mais novas, Maurice, Martha, Louis, Jenny e Betty. Aquele comentário agressivo nitidamente possuía origens no modo em que ele havia criticado Mussolini ao longo do seu mandato. No mesmo período, uma outra visita de um imigrante italiano chamado Fiorenzo Giannuttolo marcaria George. O sujeito que foi apresentado à residência disse que a caixa de fusíveis nos fundos estava pronta para iniciar um incêndio. George, no entanto, respondeu que a fiação havia sido refeita no momento em que trocaram o fogão elétrico da residência. De acordo com a companhia elétrica, tudo estava seguro e pronto para funcionar bem. Nas semanas seguintes, os filhos de George o relataram que um carro estranho vinha observando eles retornar da escola. O medo e tensão eram frequentes por parte do patriarca da família. Contudo, o Natal de 1945 se aproximava e o medo não poderia roubar aquele momento especial.
No dia 24 de dezembro de 1945, a filha mais velha do casal, Marion, de 19 anos, fez uma aparição surpresa com vários presentes para as suas irmãs mais novas, Martha, Jenny e Betty. Já George recebeu a visita do seu filho, John, de 22 anos, e ao lado de George, Júnior, com 16 anos. Os três acabaram passando a tarde juntos trabalhando. Ao anoitecer, pouco tempo após a janta, os três foram cedo para a cama. Ao longo da noite da véspera de Natal, as crianças ficaram brincando até o tardar da noite e não desejavam dormir. A mãe, então, acabou deixando os seus filhos ficarem brincando até mais tarde. Mas com uma condição, que os irmãos Maurice e Louis alimentassem as vacas e as galinhas antes de dormir. Em seguida, a mulher subiu e levou consigo a filha mais nova, Sylvia, de apenas 2 anos. Era por volta da 00:30, quando o telefone da residência começou a tocar. Jenny se levantou e atendeu, mas foi respondida por algo estranho. A pessoa do outro lado da linha a pediu sobre um nome desconhecido e ao mesmo tempo os sons de risadas e copos eram ouvidos ao fundo. No entanto, a mulher disse que, de fato, a ligação havia sido feita por engano. Depois de desligar, ela retornou para a cama, mas no caminho notou que ainda havia algumas luzes acesas na sala de estar. Ao se aproximar, viu sua filha Marion dormindo no sofá e decidiu apenas fechar as cortinas e desligar as luzes. Além disso, presumiu que o restante dos seus 5 filhos mais novos já haviam retornado para os seus quartos no sótão. Então, quando finalmente pegou no sono, Jenny foi acordada novamente por um som de objeto que parecia ter atingido o telhado da casa. Ela ficou acordada por um instante, analisando o barulho, mas acabou voltando a dormir. Meia hora depois, Jenny acordou novamente e sentiu um forte cheiro de fumaça. Imediatamente, a mulher se levantou e descobriu que o forte cheiro vinha do escritório do seu marido, onde o fogo já havia consumido a linha telefônica e a caixa de fusíveis do cômodo. George também acordou, e eles correram para acordarem os seus filhos mais velhos. No entanto, ao tentarem acessar o sótão, viram que uma enorme quantidade de fogo já tomava conta do local. George, Jenny e os filhos mais velhos, Marion, Sylvia, John e George Jr., gritaram pelas crianças, mas não tiveram respostas. Inicialmente, sem pensar 2 vezes, o pai das crianças tentou escalar uma das paredes pela parte de fora e, ao chegar no sótão, quebrou com o próprio braço a janela. Porém, aquilo era perigoso ao extremo. Os seus filhos tiveram outra ideia, decidiram que usariam a escada para tentar chegar até o sótão, mas, curiosamente, ela havia desaparecido. Além disso, um barril de água que costumava ficar próximo do rancho da casa estava congelado, impossibilitando o uso. George, com o braço machucado, tentou trazer os seus caminhões até próximo da janela, mas nenhum deles funcionava. Era estranho, porque ambos os veículos estavam funcionando naquela semana, mas naquele momento falharam. E como naquela época não haviam celulares, um dos filhos correu até o vizinho mais próximo e telefonou para o corpo de bombeiros de Fayetteville. Próximo à residência, o vizinho Thomas Smith, que passava pela região, procurou ajuda em uma taverna próxima, mas não conseguiu chamar por ajuda devido a problemas na linha. O homem foi então até o centro da cidade, onde conseguiu chamar os bombeiros. Nos próximos 45 minutos, tudo o que o restante da família Soder pôde fazer foi observar as chamas consumirem a residência. E para piorar, embora o corpo de bombeiros tenha sido chamado, eles demorariam muito tempo para chegar. Principalmente pelo fato de que muitos dos bombeiros tinham ido servir na guerra, o grupo estava desfalcado. Seria apenas por volta das 10 horas da manhã que os bombeiros trabalhariam para analisar as cinzas. Um dos bombeiros, Jimmy Cipriani, era irmão de Jenny Soder e tudo o que pôde fazer pelos seus familiares foi procurar intensamente por vestígios das crianças. Contudo, estranhamente, nenhum fragmento de osso ou carne foi encontrada entre os escombros. Aquilo soou estranho. Afinal, eram 5 crianças juntas em um único ponto da casa. É de se esperar que algo devesse ser encontrado. Futuramente, relatos contariam de que, de fato, foram encontrados alguns vestígios, mas optaram por não contarem à polícia. Porém, esse rumor é estranho, pois todos, de certa forma, já esperavam por aquilo. Diante o fracasso, o chefe do Corpo de Bombeiros, F.J. Morris, compartilhou que a demora da equipe para chegar no local ocorreu devido à sua incapacidade de dirigir o caminhão de bombeiros. Assim, ele e os outros bombeiros precisaram esperar que alguém com a capacidade de dirigi-lo chegasse na sede. Mais tarde, ele disse que, embora nenhum vestígio tenha sido encontrado, a rapidez com que as chamas consumiram a casa significava que estava quente o suficiente para destruir todos os vestígios dos corpos. No entanto, a família Soder não aceitaria aquela versão da história. E nos próximos anos, uma busca por respostas consumiria cada um dos membros da família.
Após 4 dias do incêndio, George foi aconselhado a deixar o local intocável para que as investigações pudessem ser feitas. No entanto, ele e sua esposa decidiram limpar o local e levantarem um jardim memorial para os seus filhos. No inquérito da polícia, o incêndio foi considerado como causa por fiação defeituosa. Curiosamente, é dito que entre o júri público estava o homem que disse a George que a sua casa queimaria devido a George ser contra Mussolini. No dia 30 de dezembro de 1945, as certidões de óbito das crianças foram emitidas. Diante disso, o jornal da cidade escreveu erroneamente que os corpos foram encontrados. No dia 2 de janeiro, um funeral ocorreu para as crianças, mas George e Jenny estavam abalados demais para comparecerem em um funeral sem corpos. E, assombrada pela ausência dos ossos, Jenny fez um experimento particular. Ela queimou diversos ossos de animais como boi, galinha e porco, com o intuito de descobrir se o fogo os consumiria. E ao questionar um funcionário do crematório local, ela descobriu que os ossos humanos suportam até 2 horas sendo queimados a 2000 graus. Curioso, porque a casa dos Soder tinha sido destruída em menos de 1 hora. Um relato interessante vem da companhia telefônica, que descobriu que um sujeito tinha escalado o poste telefônico e cortado a linha que levava até os Soder. Nos escombros, utensílios de cozinha foram encontrados intactos, o que causou dúvidas quanto ao poder do fogo. Assim, Jenny e George começaram a se questionar sobre os resultados da investigação. Um reparador de telefones e amigo do homem disse que, de acordo com o que viu sobre as linhas telefônicas, antes do local ser limpo, parecia indicar que foram cortadas e não queimadas. Porém, não foi esse comentário que trouxe questões, mas sim o fato de que Jenny lembrou que durante o incêndio notou que havia luz dentro da casa. Então, se a causa do fogo, considerada no inquérito como fiação defeituosa, realmente tivesse sentido, as luzes não deveriam estar acesas durante o incêndio. Antes do local ser removido, a filha Sylvia descobriu um objeto emborrachado e duro no quintal da residência. Então, com o relato de sua esposa sobre o objeto no telhado, George concluiu que alguém poderia ter preparado uma bomba de napalm. Uma bomba de napalm nada mais é do que uma bomba incendiária. Assim, conforme o caso se espalhou, testemunhas começaram a surgir para falar com as autoridades. Uma delas, que trabalhava em uma parada turística entre Fayetteville e Charleston, disse ter visto as crianças na manhã seguinte ao incêndio. Segundo a testemunha, as crianças estavam em um carro com placas da Flórida. Além disso, outra testemunha em Charleston disse ter visto as fotos das crianças no jornal e mais tarde as reconhecido 1 semana após o incêndio. A testemunha disse que as crianças estavam na presença de 2 homens e 2 mulheres, sendo italianos. Alegou também que os adultos e as crianças chegaram a se hospedar no mesmo local em que ela estava, onde a mulher tentou se aproximar, mas foi respondida de maneira hostil pelos adultos. E a testemunha concluiu que, no dia seguinte ao ocorrido, o grupo saiu do hotel. Posteriormente, a mulher responsável por fazer a ligação para a residência dos Soder foi localizada, mas ela disse à polícia que tinha se enganado e nada apontava para sua culpa. Algum tempo depois, o homem que cortou a linha telefônica da família também foi encontrado. O homem se chamava Lonnie Johnson, que argumentou que o seu objetivo era cortar a linha de energia, mas cortou a telefônica. O motivo ficou incerto e se perdeu ao longo dos anos, mas fato é que ele foi preso e acusado formalmente, mas sua conexão com o incêndio foi excluída. Por muito tempo, Fiorenzo Giannuttolo foi mantido como suspeito principal pelo próprio George e Jenny, mas as autoridades jamais o acusaram de algo relacionado ao incêndio, possivelmente pela ausência de provas. 2 anos depois do incêndio, George e Jenny decidiram enviar uma carta para o FBI, que foi respondida pelo próprio John Edgar Hoover. Em sua resposta, o primeiro diretor da agência disse que, embora desejasse ajudá-los, o caso era de legislação local e eles não poderiam participar das investigações. O FBI tentou conversar com a polícia de Fayetteville, mas eles negaram a participação dos federais no caso. George, então, contratou o investigador particular C.C. Tinsley, que descobriu que aquele mesmo sujeito que havia ameaçado George também fazia parte do júri do caso, o qual mencionamos antes. Além disso, ele descobriu que o ministro de Fayetteville ouviu do próprio corpo de bombeiros que um coração foi encontrado entre os escombros da residência. E, ao que parece, o órgão foi escondido e enterrado. O investigador, então, questionou o próprio chefe dos bombeiros, Morris, que os levou até onde o tal coração tinha sido enterrado. Após desenterrar, o item foi levado ao agente funerário, que concluiu que na verdade se tratava de um fígado bovino. De acordo com as investigações, o objetivo daquilo foi de que o item devesse ser encontrado para que as buscas fossem encerradas com as crianças consideradas mortas.
E diante o desespero da falta de respostas, nos anos seguintes o pai viu uma foto de uma criança aleatória no jornal e viajou até Nova York para encontrá-la. Segundo ele, a criança era uma de suas filhas. Contudo, os pais biológicos da menina não deixaram com que ele se aproximasse. Em agosto de 1949, um patologista de Washington, Oscar B. Hunter, foi chamado pela família Soder, que participou de uma escavação no local do incêndio. Lá foram encontradas moedas danificadas, um dicionário e vários fragmentos de vértebras. Os vestígios foram enviados para análise, onde o relatório disse que as vértebras pertenciam à região da lombar e eram humanas. Segundo as informações, a idade dos ossos era de no máximo 22 anos, mas possivelmente beiravam entre 16 ou 17. No entanto, o maior problema foi de que, estranhamente, os ossos não foram expostos ao fogo. O patologista, então, concluiu que os ossos estavam na areia que George comprou para preencher o local do incêndio. Mas ele deixou claro que era mais do que estranho que nenhum osso cremado foi encontrado na cena do incêndio. Em tese, era praticamente impossível que algo como aquilo ocorresse. As dúvidas estavam se tornando cada vez mais concretas, mas era apenas o início. Em 1950, devido à repercussão do caso, o Legislativo de West Virginia realizou 2 novas audiências sobre o incêndio. Como resultado, o governador O.K. Patterson, ao lado do superintendente da polícia, encerraram o caso. Nos próximos 2 anos, o FBI conseguiu investigar o evento após argumentar que um possível sequestro que envolvia as autoridades federais pudesse ter acontecido. Mas a investigação foi logo encerrada devido à falta de pistas. A família Soder, então, levantou um outdoor ao longo da Rota 16, onde uma recompensa de $5.000 era oferecida por qualquer informação que levasse ao paradeiro dos seus filhos. Junto a isso, vários panfletos foram espalhados. Mais tarde, o valor foi aumentado para $10.000. A primeira pista foi de uma mulher de St. Louis, que disse que sua filha Marta estava em um dos conventos locais. Outra carta veio do Texas, onde um homem disse ter ouvido em um bar conversas sobre um incêndio. E uma terceira pista veio da Flórida, no qual 3 locais foram investigados pessoalmente por George, mas não resultaram em nada. Em 1968, Ginny e George receberam uma correspondência do Kentucky, onde nela havia uma fotografia de um homem adulto. Junto à foto havia uma escrita assinada por Louis Soder, que dizia estar com saudades. O sujeito na fotografia parecia muito com o filho do casal, Louis, que tinha 9 anos na noite do incêndio. E como 20 anos haviam se passado, eles acreditaram fielmente que se tratava do seu filho. Um detetive particular foi contratado. Ele foi enviado para o Kentucky, mas jamais retornou. Assim, um novo outdoor foi feito e a fotografia do sujeito foi posta. Em entrevistas, George disse que o tempo estava se acabando para eles, que já se encontravam acima da meia-idade. Mas mesmo assim, lutavam para entender o que aconteceu na noite do incêndio. Mas infelizmente, no ano seguinte, George Soder morreu. Ginny permaneceu em estado de luto profundo, onde era vista apenas de preto, e com esperanças de que seus filhos um dia retornassem. A esperança era tão grande que ela construiu diversos quartos em sua casa. Por fim, a mulher acabou morrendo no ano de 1989, e no mesmo ano, o outdoor acabou caindo devido ao tempo. Os seus filhos e netos continuaram com suas investigações, apontando para diversas teorias diferentes, desde máfia local ou sequestro. A última da família foi Sylvia Soder. Por ser a mais nova entre todos os envolvidos no caso, por muito tempo foi a única pessoa ainda viva conectada aos acontecimentos. De acordo com ela, a lembrança mais nítida por muito tempo foi apenas dos gritos que escutou dos seus familiares e da visão de seu pai lutando para entrar no sótão. Sylvia viria a falecer no ano de 2021. Os seus familiares a descreveram como uma esposa e mãe insuperável, com uma risada contagiante. Antes de falecer, ela disse em uma entrevista que por muito tempo passou noites em claro, conversando com os seus pais sobre as possibilidades daquela noite. Quando a sua mãe, Ginny, faleceu, ela prometeu que continuaria a investigar até o último dia de sua vida. Os seus esforços foram muitos. Um fórum online foi criado para comentarem sobre o evento. O escritor George Bragg investigou o caso e escreveu um livro citando o evento. Segundo ele, é bem provável que as crianças tenham morrido no fogo e se tornaram vítimas de uma busca ineficiente. Outros pesquisadores relatam que o fogo possivelmente continuou em brasas e queimando por horas até os bombeiros chegarem, o que poderia ter feito com que os ossos aos poucos se tornassem cinzas. No entanto, o caso continua sendo estranho e relatam que mesmo que algum dia seja provado que as crianças sobreviveram,
não será uma surpresa. Em 2022, o caso voltou a receber atenção depois que o canal History Channel exibiu um episódio destinado ao evento de 1945. Na época do ocorrido, vários relatos alternativos surgiram. Um motorista de ônibus disse que, mais cedo antes do incêndio, viu pessoas jogando um tipo de bola de fogo em cima do telhado. Aquilo combinava com um relato de Jenny e da própria Sylvia, que encontrou aquele fragmento de borracha no quintal, o que, segundo George, poderia ter sido usado na criação de uma bomba napalm incendiária. Além de que, segundo os familiares, o incêndio parecia ter começado no telhado e não no escritório de George. Outro relato alternativo foi de que testemunhas disseram terem visto as crianças dentro de um veículo enquanto o incêndio acontecia, mas todas essas histórias são incertas. Em 2013, o genro de George relatou em uma entrevista que, no dia do incêndio, o que fez com que os caminhões não funcionassem foi o desespero do seu sogro, que acabou afogando os veículos. Ao fim, algumas pessoas costumam teorizar que o grande problema foi o próprio George Soder. Afinal, ninguém sabe sobre a sua vida passada na Itália, a qual ele sempre procurou manter em segredo. Embora nada apontasse para algum problema pendente, ficou evidente que em West Virginia ele irritou muita gente que era a favor de Mussolini e que talvez, por conta disso, George e sua família sofreram com as perdas e dúvidas de seus filhos num incêndio misterioso.